Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tempo de contrato para Cavani, Paulinho no CT, situação do Talisca e os reforços que estão para chegar. Vamos mapear o mercado da bola do Timão? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Já eu vou falar sobre o Timão, mas antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball. É o aplicativo que eu uso para me manter informado sobre tudo que tá rolando e o mercado da bola tá demais, tá aquecido. Se você ativar as notificações do seu time do coração, você fica sabendo tudo em tempo real. Qual jogador foi pro seu time, qual jogador reforçou o rival, Tudo isso está no OneFootball, além da transmissão ao vivo e de graça da Bundesliga, o campeonato alemão. Robert Lewandowski no Bayern de Munique, Haaland no Borussia Dortmund, entre tantos craques, com os melhores momentos, vídeos, os jogos, tudo na tela do seu celular. E ainda transmissão ao vivo e de graça também de outras 9 ligas europeias. Tudo isso na palma da sua mão, não perde tempo. O link tá aqui na descrição, você baixa gratuitamente, viu? Não custa nada e serve para qualquer celular. Olha, essa história do Cavani vai render, hein? Agora, o pessoal do GE lá descobriu que o Corinthians, em contato com o irmão de Edinson Cavani, o uruguaio de 34 anos, jogador do Manchester United, descobriu o tempo de contrato pedido pelo empresário do jogador, pelo staff do jogador, para que ele pudesse vestir a camisa do Corinthians. Isso ainda está no campo da sondagem, no campo da consulta, que são todas aquelas informações que eu já falei para vocês em outro vídeo aqui sobre o Cavani, que são iniciais para que haja uma proposta oficial. Dificilmente uma proposta ela ocorre meio aleatória, do nada, como se não houvesse nenhuma conversa anterior a isso. Simplesmente o Cavani fosse lá e o seu irmão, o seu empresário, o seu agente recebesse lá a proposta e eles fossem olhar e falassem assim: Corinthians? Ué, o que o Corinthians quer? Não, isso até chegar nesse ponto, esse ponto é o documento oficial da proposta formalizada depois de tudo já conversado. Então toda essa conversa ela acontece antes. E essa conversa ela precisa acontecer antes para exatamente o Corinthians entender se dá para se encaixar nos números pedidos pelo jogador, se realmente o jogador teria o interesse, porque se ele dissesse, o irmão do Cavani dissesse o seguinte: olha, a gente não tem interesse de voltar nesse momento para a América do Sul ou de jogar no Brasil, a gente tem mercado na Europa, vamos ficar por aqui. O resto nem acontece. Então, o que me leva a crer que se já há inclusive informações sobre valores que não foram revelados, mas a gente sabe que são valores. O Cavani é um jogador muito valorizado. Eu te diria que seria em torno de 1,5 milhão a 2 milhões de reais o valor mensal de um jogador desse nível. O Corinthians sabe que vai ter que desembolsar um altíssimo valor para contar com ele. E isso porque você conta salário e luvas, compondo dá um valor aproximadamente nessa casa, de 1 milhão a 2 milhões. E na verdade isso não é uma informação precisa, tá, gente? É uma especulação diante do valor de mercado do Cavani e do que normalmente ele pediria para sair do futebol europeu, que é mais ou menos o que ele ganha lá, contando as cifras, né, a diferença cambial hoje na Inglaterra. Então, ainda assim, um valor abaixo, né? Ele ganha muito mais lá. Ele teria que reduzir para chegar nesse valor que é muito alto mesmo para o nosso futebol brasileiro inflacionado. Mas assim, sabemos que um jogador desse nível, desse porte, apesar da idade, ele custa esse tipo de valor. Agora, sabemos também que o Corinthians está buscando investidores no mercado, tá para anunciar novos patrocinadores, tá buscando esse aporte financeiro para investir e quer um centroavante de nome, de respeito, de representatividade. O Cavani seria uma baita jogada de marketing, enfim, de marcar posição no mercado, né? Você contrata um jogador desse nível, você muda completamente o status do teu time, que já tem um elenco interessante, com os reforços recém-chegados, com outros que estão para chegar, mas realmente é a cereja do bolo, né? Ainda mais numa posição que o Corinthians precisa muito. Sofreu muito na temporada passada, com o Jô sem conseguir se firmar, com o Renato Augusto de falso 9, com o Luan na posição, com o Mantuan machucando e não sendo utilizado pelo Silvinho, vários jogadores sendo utilizados ali na função e o Jô foi o que acabou tendo que ficar de titular porque foi o que mais correspondeu e ainda assim não o suficiente para o que o time precisava. Então essa função ela é específica, ela é delicada.
O Corinthians vai ter que trabalhar muito bem para contratar esse cara, e é óbvio que o Cavani seria o nome perfeito. Agora, o Corinthians e o irmão do Cavani chegaram inclusive a conversar sobre tempo de contrato. E aí, isso é natural, numa negociação, inicialmente o jogador coloca aquilo que seria interessante para ele. Recentemente, né, só para citar um exemplo, o Felipe Melo tinha pedido 2 anos de renovação no Palmeiras. Como ele tem 38 anos, o Palmeiras não queria 2 anos, né? Acho que, na verdade, o Palmeiras nunca teve a intenção mesmo de renovar, mas se renovasse por não era bem a intenção do Felipe Melo. Então essas coisas elas são discutidas. No caso do Cavani, 3 anos de contrato. Só que ele tem 34 anos. Nessa faixa etária, por exemplo, o Hulk voltou da China voando aqui no futebol brasileiro com 35. Isso não é uma regra. Também não dá para dizer que é uma exceção, mas não dá para você confirmar isso, não dá para você garantir isso, que o jogador aos 35 vai jogar em altíssimo nível. Porque existe realmente um déficit físico que vai acontecendo nessa faixa etária. E às vezes um ano para o outro faz muita diferença. Agora, também tem outro detalhe, a gestão do William Monteiro Alves, ela termina no final de 2023. Quando você faz um negócio desse tamanho, você envolve todo o clube, você envolve parceiros comerciais, você envolve toda a sua gestão. Como a sua gestão do Duílio, ela termina no fim de 2023, o ideal seriam 2 anos, exatamente para não deixar o Cavani, que pode, a gente já viu muito disso acontecer, se tornar um problema para uma gestão futura. Vejam os exemplos de Daniel Alves e Douglas Costa. Não quer dizer que isso vai acontecer, mas é sempre um risco você fazer um contrato longo com um jogador desse tamanho, com esse valor mensal. Então, óbvio que 2 anos de contrato seria o ideal, mas isso está dentro do jogo da negociação. O jogador pede 3 anos porque lhe dá uma garantia e uma estabilidade maior, caso ele não consiga desenvolver, tem adaptação e tudo mais, embora ele seja sul-americano, ele nunca jogou no futebol brasileiro. Ele pouco jogou no Uruguai e logo foi vendido para a Europa. Seria um reingresso, seria um recomeço de carreira. Pode ser que ele chegue aqui e voe, como eu acho que é o que vai acontecer. Pode ser que ele enfrente problemas físicos, de adaptação, no estilo de jogo, não consiga desenvolver. Tudo isso, gente, o futebol ele é muito... não é uma ciência exata, né? Tem vários fatores que determinam se um jogador vai dar certo ou não. Então, o jogador pede 3 anos e o clube tem o direito de falar, não, vamos fazer por 2, talvez até aumentando o salário. Então tudo isso ainda será negociado. Mas, de novo, se não houvesse o interesse do Cavani em voltar para o futebol brasileiro, em vestir a camisa do Corinthians, eu acho que isso nem estaria na pauta. Então, pelo menos, acho que há um estudo do empresário dele, do seu irmão e do próprio Cavani, e acho que a torcida faz muita diferença invadindo a rede social do jogador. Toda essa movimentação sensibiliza muito o cara. E a torcida do Corinthians é muito engajada nesse sentido. Então eu acho que isso pode sensibilizar o Cavani, que tem contrato até o meio do ano que vem com o Manchester United. Vai conseguir se liberar antes, para poder já chegar em janeiro? Vai esperar até o meio do ano, para aí sim vir para o Corinthians apenas nesse período? Tudo isso ainda em conversas iniciais. Gente, temos mais informações. Anderson Talisca, que inclusive o Silvinho falou recentemente sobre ele, o jogador que estava na pauta realmente do Timão. O Silvinho diz que pensa ele mais como um meia atacante, não como um 9. Eu acho que ele é um jogador que pode fazer essa função vindo de trás, mas também acho que ele pode ser um 9 de movimentação. Mais ou menos já comparei ele aqui com o Jô início de carreira, ou o Jô 2017, um jogador de muita movimentação, de mais mobilidade, canhoto, que tem um bom chute, que tem presença de área, mas o Anderson Talisca, que estava tentando pelo menos a liberação do Al Nassr ou quitar as pendências que o clube tinha com ele, o que aconteceu foi ruim para o Corinthians, né? Mas bom para ele, porque os seus empresários conseguiram que o clube resolvesse essas pendências, pagasse todos esses vencimentos atrasados. Então, por enquanto, ele segue jogador do Al Nassr. O Corinthians esperava que daqui a pouco, se não houvesse esse acordo, ele se liberasse, ele conseguisse a sua rescisão, livre no mercado. Bom, seria jogador do Corinthians porque teria interesse de jogar no futebol brasileiro em ano de Copa do Mundo, o Talisca que quer voltar para a seleção brasileira. Por enquanto, ele segue, entre aspas, preso por lá, não tá livre no mercado e não é agora que ele vai ser jogador do Corinthians. Essas são as últimas informações mais recentes sobre o caso. O Paulinho, que é o reforço mais
palpável, mais próximo de ser anunciado. Ainda tem gente que está perguntando, mas o Paulinho tá fechado mesmo? Vai ser jogador do Corinthians? Ele já é jogador do Corinthians. Ele já está treinando no CT. Vazaram inclusive algumas imagens de ontem para hoje dele fazendo algumas atividades no CT para um anúncio que o Corinthians deve fazer em torno do jogador. É um ídolo, é um cara muito representativo na história do clube e que vai ter a sua volta, o seu retorno anunciado com a devida pompa e circunstância. Então, o Paulinho sim será jogador pelos próximos 2 anos do clube e só pode jogar a partir de janeiro, né? A temporada terminou, então agora resta apenas essa formalização e a produção de conteúdo para que o anúncio tenha a forma, né? A embalagem que o Paulinho merece. Inclusive vazou imagens dele treinando no CT e em cima de um trator. E para muitos, né, que gerou algum questionamento, o Corinthians também deve anunciar na sequência uma parceria com um grupo do agronegócio. Inclusive, acho que no domingo ainda, o perfil do Corinthians lançou um vídeo com os jogadores falando tá chegando, e muita gente achou que fosse um reforço jogador, mas na verdade é um reforço fora de campo, né, que vai influenciar dentro de campo. Inclusive, essa foi a expressão utilizada pelo Giuliano no anúncio. Meu parceiro, meu amigo, quem tá chegando aí entende tudo de campo, porque realmente tem tudo a ver, né? É um parceiro do agronegócio, que vai fazer com que o Corinthians tenha mais dinheiro para contratar. Então, uma coisa tá linkada à outra. Provavelmente, né, o Paulinho, dentro desse trator aí, esteja em alguma ação de marketing do clube voltada para esse parceiro do agronegócio. Agora, o Corinthians não vai parar por aí. O Corinthians sabe que tem um elenco interessante, que terminou a temporada com uma classificação melhor do que se imaginava, mas ainda podendo brigar por coisas maiores. E essa perspectiva, até pelos jogos fora de casa, que foram muito ruins, ela precisa ser melhorada ainda em 2022. O torcedor não vai se contentar apenas com um 4º ou um 5º lugar no Campeonato Brasileiro sem chegar perto de disputar outras competições. E a diretoria sabe que precisa reforçar pontualmente, apesar dos reforços já trazidos em 2021. A tendência é que o William tenha uma sequência muito maior, então consiga ser muito mais decisivo do que a gente conseguiu ver, porque ele não conseguiu jogar o tempo todo, e os 4 que chegaram, né, num nível físico muito melhor, eles chegaram em meio à temporada, sem jogar há muito tempo, de diferentes cenários, como diz o técnico Silvinho, então com uma pré-temporada começando desde o início, a tendência é que esses caras rendam ainda mais. Porém, o clube ainda busca um centroavante, como eu falei pra vocês, e claro que o cara do sonho seria o Cavani, se não for o Cavani vai ter que ser um outro cara nesse nível, talvez não nesse nível, mas um pouco abaixo, né? Mas um cara que chegue para ser titular e resolver os problemas de gols do time mesmo, né? O volante já é o Paulinho, né? E acho que para o setor o Corinthians tem boas alternativas, não impede de fazer outros negócios de ocasião para esses setores. E um zagueiro. O Corinthians também busca um zagueiro, porque a dupla afirmadíssima João Vitor e Gil, o João Vitor é um jogador que pode receber um assédio a qualquer momento do futebol europeu, e essa dupla, quando um dos dois não podia jogar, você tinha o Raul Gustavo, né, como uma solução imediata e ponto. O Xavier chegou a treinar de zagueiro em determinado momento. O Léo Santos tem uma dificuldade física aí que não conseguiu ter sequência, mas também tá no elenco. O Bruno Mendes foi cedido para o Inter e falta, né? Falta um zagueiro ali para ser uma reposição imediata, o João Vitor ao Gil, para fazer parceria com o Raul Gustavo, para ter mais opções no elenco. O Silvinho em vários momentos se viu, quando não pôde contar com um dos dois, de uma forma complicada, assim, em termos de reposição. Então, zagueiro também está na pauta do Timão. Que mais o Corinthians pode reforçar, precisa reforçar? O que vocês acharam das notícias aí? Cavani, Talisca, Paulinho? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!